anos e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra, da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Meu Deus, aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra muito tremenda e maravilhosa. A palavra do Senhor se renova dia após dia. Eu sou crente desde que nasci e as palavras do Senhor continuam a mesma. O nosso Deus não mudou. Quem muda é o povo. Quem mudamos somos nós. E a palavra de Deus que o que separa o homem do Senhor são os nossos próprios pecados, as nossas iniquidades. E eu estava meditando, eu falei: Senhor, perguntei ao irmão o que é, se tinha campanha, se tinha tema. E ele disse que era a segunda-feira da conquista, campanha da resposta divina. E eu fui pesquisando, né? E o resumo que eu tirei foi: hoje é dia de ter em mãos aquilo que deseja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ação, trabalho, dar solução, uma questão que pertence a Deus ou dele provém. Meu E o Deus. Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Para dar a solução que você precisa. Glória a Deus. Para dar a resposta que você precisa. Aleluia. Eu preciso de uma resposta, você precisa de uma resposta. E o nosso Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar para nos responder, para nos atender. E a presença dele aqui é notória nas vidas, nos testemunhos, no louvor, na palavra. O Senhor está neste lugar. E diante dessa palavra eu comecei a meditar, né, que o Senhor, ele deu os filhos de Israel nas mãos dos medianitas por 7 anos. Eu não sei por quantos anos você está nesta causa, buscando uma resposta, esperando uma resposta do Senhor. Mas eu sei que os povos de Israel ficaram 7 anos na mão dos medianitas. Até que então eles resolveram clamar. Eu aprendo com isso que para nós mudarmos de situação, para nós sairmos da situação que nós estamos, nós temos que reconhecer que o nosso Deus tem condição de mudar. Isso é através da fé. Você precisa crer. Ninguém vai clamar se não crer. Você não vai chamar ninguém se você não está vendo, se você não crê que Ele está te ouvindo. E o Senhor se encontra neste lugar e Ele quer ouvir o seu clamor. Aleluia. Para mudar a sua situação, é necessário que nós nos despirmos de nós mesmos e clamamos ao Senhor. E o Senhor quer ouvir o clamor da sua igreja. E ali o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel. E eles clamaram. E Deus mandou o seu anjo. E naquele meio Deus precisava levantar um libertador para entrar naquela causa que eles estavam passando. Era preciso matar os midianitas. Era preciso acabar com eles. E não era pouca gente. A Bíblia mesmo diz que eram como gafanhotos. Muitos homens. Muitos homens. Mas existia um Deus poderoso que poderia mudar. Por mais que eles ficaram 7 anos entregues na mão dos midianitas, eles sabiam que havia um Deus que tinha condição de livrar eles daquela situação. E aqui na palavra nós vemos o seguinte: que eles destruíram a novidade da terra. E o povo de Israel tiveram que cavar covas para se esconderem. Mas o anjo do Senhor, quando apareceu, ele foi até Gideão. E Gideão estava no lagar, malhando trigo. Aleluia. Para proteger dos midianitas. Para ter alguma coisa.
Eu entendo que essa palavra veio nos dizer que Gideão não estava desocupado. Gideão não estava à toa, escondido, simplesmente ele estava trabalhando. E ali o anjo do Senhor apareceu até ele, chamou ele e falou com ele. E a palavra vem dizendo que Gideão disse assim, ó, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O anjo apareceu a Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E o versículo 13 diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque o anjo do Senhor saudou Gideão dizendo que era com ele. E Gideão retrucou e disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Havia um questionamento. Deus falou: Deus é contigo, varão valoroso. E ele disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que essa perseguição tão grande desses midianitas? Por que essas destruições? Há muito porquê. Não é diferente. Hoje nas nossas vidas nós temos muito porquês. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus fez uma chamada para o Gideão. Deus deu uma incumbência a ele para ele ir e livrar a Israel. Mas o Gideão disse que ele era o menor da casa dele e que a família dele era a mais pobre em Manassés. É as desculpas. Não tenho condição, não tenho como ir, sou mais pobre, sou o menor da casa. Mas Deus, para fazer a obra dele, ele pega as coisas que se dizem não ser para se tornar as que são. Ele pega as coisas desprezíveis para o mundo para demonstrar que ele é Deus. Ele poderia escolher um capitão, um homem para comandar o povo, mas Deus escolheu Gideão e firmou a palavra dele que estaria com ele. E a palavra ainda vem dizer que Gideão, a palavra que Deus disse para ele foi a seguinte: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Os medianitas como se fossem um só homem. Essa missão era para Deus. Meu Deus. Porque ninguém fere multidão como se fosse um só homem. Mas o nosso Deus, o Deus que nós estamos nessa noite buscando, que você saiu da sua casa, aleluia, veio a este lugar buscar resposta. É esse Deus que está aqui, que de uma multidão ele fere como se fosse um só homem. E a palavra de Deus diz que Deus e você é maioria. Aleluia. Se Deus está na frente, se você colocar o Senhor à frente da sua situação, não há nada que possa te deter. Nada, a não ser você mesmo. Você limitando o agir do Senhor. E o Senhor está aqui para transformar a igreja. Ele está aqui para mudar a situação. Meu Deus. Como livrou Gideão, como livrou Israel, Ele quer livrar você. Eu não sei a tua causa, mas o Senhor sabe. Ele manda te dizer que Ele tem resposta, tem solução para o teu problema. Jesus amado. Tem solução para o seu problema. Mas sabemos, irmãos, que para o Senhor agir na nossa vida, há condições. Hoje em dia, muitas pessoas querem serem abençoadas, mas não querem compromisso com o Deus da bênção. E o Senhor chamou Gideão a um compromisso. Ele falou que estaria com ele, mas veio as exigências. Haviam construído um altar para Baal. A primeira coisa que Deus mandou fazer, destrua o altar de Baal e construa um altar para mim. Aleluia. Gideão ficou meio assim, como vai tomar essa atitude?
Mas ele obedeceu. E ele pensou, bom, não vou de dia porque vão me ver, eu vou à noite. E Gideão foi à noite, fez como o Senhor mandou. Deus mandou ele destruir o altar e construir um para ele, mostrando que Deus estava à frente. Ali começou a guerra. Ali começou a guerra. Porque depois os homens foram atrás. Só pode ter sido Gideão. Só pode ter sido ele que destruiu esse altar. Foi lá buscar na casa de Gideão. Bota para fora, porque nós vamos matar o seu filho. Mas o pai de Gideão falou: por que vocês estão comprando uma briga de um Deus? Se destruir o altar dele, ele que tem que comprar essa briga, não é vocês. Mas a briga já estava formada, porque eles destruíram o altar. E muitas das vezes nós precisamos destruir o altar. Altar que nós mesmos construímos. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o nosso coração é morada de Deus. Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar sentado nesse trono. E nós temos que olhar como que nós estamos diante do Senhor e buscar o conserto. A primeira coisa para ele ganhar essa guerra, houve um conserto. Ele consertou. Desde o momento que ele desmontou aquele altar e colocou o Senhor, ele já disse que o Senhor era dono da situação. E muitas das vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, estar aqui. Isso já você já está avançando. Muita gente poderia estar querendo estar em casa. A carne da gente pede conforto, pede uma estabilidade. Mas não, nós temos que colocar o Senhor à frente e agir, tomar atitude. Primeiro eles clamaram, Deus ouviu, Deus falou que seria com ele. Derruba o altar, construa um altar para mim. Deus quer a prioridade, Deus quer a primazia, Deus quer ser primeiro nas suas escolhas, nas suas decisões. E ali ele fez. Só que Deus não dá a glória dele para ninguém. Gideão tinha 32 mil homens para lutar com ele. 32 homens, 32 mil homens. Só que Deus queria mostrar que era com ele. Mas Gideão a si mesmo temeu e falou: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, eu vou te fazer prova. E ele fez provas do Senhor, pedindo sinais. E o Senhor deu sinais a Gideão. Primeiro ele colocou o novelo, pediu que o novelo amanhecesse encharcado e as gramas do lado seca. Assim o Senhor fez, encheu um copo de água do novelo que ele colocou. Deus provando que era com ele. Aleluia. E ele olha assim: eu não me leva a mal não, mas eu vou te pedir outra coisa. Eu vou agora pedir ao contrário. Eu quero que as gramas estejam molhadas e o novelo esteja seco. E assim o Senhor fez, dizendo: vai, Gideão, eu sou contigo. Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Deus queria honrar ele, mas ele pediu os sinais. Deus mandou os sinais a Gideão. E Gideão começou a convocar o povo, começou a arrumar a situação. E Deus falou: tem muita gente. Eu não vou querer tanta gente assim não, porque vão dizer: foi também, Deus conseguiu, porque a gente, né? Não. Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele pega o menor da casa. Ele pega aquele que não tem aparência, que não tem formosura, aquele que não tem o estudo, que não tem o diploma, e mostra que Ele é Deus. É situações que você olha e diga assim: ó, realmente foi Deus que fez aquilo lá. Quando Deus quer fazer assim, Deus não quer falar assim: ah, mas também, né? Não. Deus tira toda a situação, todo o recurso, Deus tira e mostra que Ele é Deus. E assim Deus quer fazer nessa noite, segunda-feira, meu Pai amado, a sexta semana, Aleluia. a semana que o Senhor determinou para te dar vitória, para conceder o que você está pedindo, o que você está Deus, meu o Pai Senhor está aqui com as mãos estendidas para ti. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Clama ao Senhor. Não perca o seu tempo.
Quando você entrar no templo, Senhor, eu vim aqui por causa disso, disse, eu vou te adorar, não pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa na minha vida, a tua presença. Transfira para o Senhor a glória devida. O Senhor se agrada disso. Você vai chamar a atenção do Senhor. Mesmo na sua situação, você clamando, buscando a Deus, você vai chamar a atenção do Senhor para Meu ti. Deus, meu E assim Pai. foi quando o povo estava lá. E a palavra diz que eles só clamaram quando acabou todos os recursos. Quando estava no caos, a miséria, sem condição nenhuma. Aí eles resolveram clamar. Muitas das vezes o nosso orgulho nos impede de receber a bênção do Senhor. O nosso eu, dá para me resolver, tá fácil. E aí a gente vai vivendo, né? Passando dificuldades. E o nosso Deus só olhando para nós, Ele é poderoso. Se Ele liberar uma palavra, Ele muda a minha e a sua situação. Aleluia. Nosso Deus é grande, poderoso, incomparável. E Ele olhando a situação de Israel, esperando a atitude. Deus quer atitude. Aleluia, Deus. Deus quer que você clama por socorro. Aleluia, Deus. Quando não tem mais jeito, está decretado, a última palavra é do Senhor. Aleluia, na minha Deus. e na sua vida. É, Jesus. E aí Deus falou com ele, assim não, vamos tirar um pouco de gente. Primeira pergunta que Deus falou, covarde e medroso, manda voltar. Meu Deus. Volta. Covarde e medroso não vai somar nessa peleja. 12 mil voltaram. 20 mil, deixa eu pegar com certeza, que voltou gente abessa. Como tinha medroso naquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Aqui, Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil medrosos e covardes. Gente avessa. Mas Deus não quer covarde. Deus não quer covarde nem medroso. Deus não te deu espírito de medo. Meu Pai amado. Deus não te deu espírito de temor. Deus te deu espírito de fortaleza. Aleluia. Deus chamou homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço. Aleluia, Deus. E ali voltou 22 mil. Ficou 10 mil. Era 32 mil homens. Deus falou: não, tem muita gente. Vamos tirar mais gente aí. A glória é minha. Não vou dar para ninguém. Que Deus selecionou de novo. Leva lá para o beira do rio. Quem abaixar para beber como cachorro, manda voltar. Tem que lamber água e trazer a tua boca. Vigilante. Não pode perder a atenção. Está em peleja. E como caiu gente com a cara lá no lago para beber água? Deus fazendo seleção. Deus escolhe. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. E se você está aqui hoje é porque Deus tem escolhido vocês. Oh, aleluia. Deus tem capacitado vocês para esta grande obra. E o que eu tenho para dizer para vocês, não temam. Não se encovardam diante da situação. Porque Deus garante a vitória. O que me impressiona, o que me chama a atenção aqui é que depois de Deus ter dado 2 sinais a Gideão, quando ele falou, novela assim, Deus honrou e deu os 2 sinais. Quando estava tudo preparado, os 300, pronto para invadir o arraial dos midianitas, Gideão queria outro sinal. Gideão ainda estava temeroso de entrar tão pouca gente lá no arraial para encarar aquele monte de homens. E Deus falou com ele assim, muito maravilhosa essa palavra. Ele estava lá com todo mundo preparado e ele foi e falou assim, e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirá o que dizem
Então se esforçaram as mãos e desceram ao arraial. Foram os dois. Vamos lá saber o que está acontecendo. Vamos espiar lá o que está vindo no meio dos midianitas. Era muito homem, gente. Imagina a gente aqui, uma pessoa descendo ali, só a gente vai atacar. Quem é que vai dar a vitória? É Deus. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Hoje é diferente. Lá, antigamente, havia as espadas, né? Mas hoje é diferente. A nossa peleja é espiritual. Oh, aleluia. E nós temos que lutar contra o nosso inimigo maior, que é a nossa própria carne. E ali Gideão desceu com o moço, entrou no arraial, e lá no meio do arraial ele ouviu. Deus permite nós ouvirmos. Se precisa ter confiança, se ele falou que é contigo, ele é contigo e prova que é. E lá quando ele chegou, ele escutou dois conversando. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava às tendas e as feriu. E caíram e as transformou de cima para baixo e ficaram abatidas. Gideão, ouvindo isso, outro contar o sonho. Aí o outro interpretou. E respondendo seu companheiro disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. Aleluia. Depois disso não tinha para onde correr. Deus falou: vai lá, tu vai ouvir. Deus nos permite. Às vezes nós estamos... Por isso que eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu medo, qual é a sua limitação. Você olha e fala assim: eu não tenho condição. Senhor. Igual quando ele me chamou, o irmão Ruimar, né? Já que o Gilmar me chamou na quinta-feira. Mas eu vou falar com a senhora. Pensei que era outra coisa, né? Vai lá segunda-feira trazer uma palavra. Eu posso te dar a resposta sábado? Ainda, sábado não pode passar. Senhor, o medo vem, a responsabilidade é muito grande. Aí a gente olha assim: menos de 20 pessoas, o Senhor está aqui, você é o povo dele. Aleluia. Deus tem o cuidado de você, como mesmo que se fosse uma multidão, podia estar dois aqui. A responsabilidade é a mesma. O compromisso que eu tenho com Deus é o mesmo. É verdade. Não tem essa de quantidade. A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Ele é o Senhor da casa. O Senhor está neste lugar. Aleluia. E muitas das vezes a pessoa quer ver, né? Parei de sacudir. Deus fala da forma que ele quer. Eu falei: Senhor, eu não tenho condição, mas é o Senhor que dá a condição. O Senhor me chamou, a minha obrigação é me apresentar. O convite chegou. Eu não posso mentir. Irmão, não vou não porque eu tenho um compromisso. Mentiroso. Irmão, não posso não porque o quê? Mentira. Irmão, eu não vou porque eu não quero. É verdade. É outra história. E hoje nós vemos muitas desculpas. Esquecemos que o nosso Deus está vendo o que realmente está se passando. Às vezes eu acho que nós duvidamos até se conhece Deus realmente. Porque o nosso Deus é o Deus do oculto e do escondido. Aonde eu não vou, aonde você não vai, Ele vai. Aleluia. Não temos para onde se esconder. E eu falei: Senhor, não tem para onde me esconder não, vou ter que ir. Aleluia. Eu pensei que eu ia ficar em casa dormindo. Tempo ainda nublou, ficou estranho, né? Mas eu acordei e fiquei pedindo ao Senhor: Senhor, me prepara. Se eu estou falando isso para você, é porque Deus quer falar isso hoje. Aleluia. Se é isso que eu estou dizendo, é porque Deus quer tratar com você isso hoje. É o assunto de hoje. Eu poderia estar gritando: Deus vai te dar chave, Deus vai te dar, abrir a porta, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar a casa. Olha, a glória de Deus desceu, eu vejo os anjos voando. Deus não me deu nada disso.
A palavra que Deus deu nessa noite é o seguinte: Ele quer compromisso. Ele quer que você clame. Ele quer que você obedeça. Aleluia. Não adianta eu ficar fantasiando, é conquista. Eu não posso chegar lá, mandar os irmãos se consertar. Eu não posso. Posso, porque o Senhor está nesse lugar. Ele é o Senhor da casa. E quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E quando nós nos encontramos com o Senhor, a situação muda. A história muda. E o Senhor está nessa noite para mudar histórias. Tem gente diferente que eu nunca vi. Eu já tinha ido lá na Ju, né, e tive aqui. Mas tem pessoas diferentes que Deus está mandando para esse lugar. E esse lugar é porta de bênção. Se você veio a este lugar, Deus tem bênção para você. Confia. Não é eles que vão te dar, é o Senhor. É Deus quem libera a bênção, é Deus quem libera a vitória. É Deus de salvação, de libertação, de cura, de transformação de vida. É o Deus do impossível que está neste lugar. Aleluia. E o Senhor quer fazer um grande movimento aqui. Às vezes nós chegamos no lugar e achamos: poxa, eu queria a igreja assim, eu queria assado. Vem para ela e faça a diferença. Aleluia, Deus. Quando eu saí da igreja que eu estava, eu falei: Senhor, eu vou sair de lá. Poxa, queria uma igreja legalzinha, né? Tudo organizadinho. Aí chegar lá, irmãos, eu saí. Eu louvo até a Deus por ter voltado. Porque eu passei em situação em vale e em deserto e eu achei que eu não tinha como voltar. Mas o Senhor falou para mim assim: volta. Aleluia. Volta. E sabe o que o Senhor botou no meu coração? A igreja que você quer, você vai ter que trabalhar para ajudar a chegar na condição da igreja que você quer. Aleluia. Vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Hoje aqui ainda não é nossa. Mas Deus conta com você. Conta com você. Vocês são um dos 300 que Deus selecionou. Vista-se da força do Senhor. Pede a Deus que Ele abra os seus caminhos, abra os seus olhos espirituais, e você vai ver a grandeza que Deus quer fazer. Aleluia, Deus. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Aleluia, Deus. Ele é fogo consumidor também. Mas Ele, quando ouve um aflito clamar, Ele não vira as costas. Ele ouve o clamor do aflito e Ele procura socorrer. Por isso que Ele voltou e socorreu Israel. E deu vitória. E mostrou que era Ele, não era Israel sozinho. Ninguém vence aquela peleja com 300. E Deus arrumou direitinho. Falou: pega a trombeta, as buzinas, os cântaros, vai se arrumando lá. E arrumou cada um no seu lugar. Tem que ter organização, tem que ter ordem. Para vencer batalha não é de qualquer maneira. Não é desordenado. Vai, dá o seu jeito lá que eu vou por aqui. Não. Dividiu-se em 3. Grupo de 3. Foi 100 para cá, 100 para lá e 100 para... Tomou o arraial. Aleluia. E quando Deus falou, gritando: quebra os cântaros. Quebraram os cântaros. 300 cântaros quebrando de uma vez. Pensa bem o barulho. Assustou o povo. Assustou os midianitas. Eles ficaram assustados com o barulho. Mas já era a provisão do Senhor. Se assustaram e saíram correndo. Depois, entre si, um ao outro foram feridos à espada. Deus deu vitória a Israel. Aleluia. Deus quer dar vitória a você nessa noite. Procura saber as condições que Deus quer. Porque Deus quer sempre alguma coisa de nós. Ah, não, tá tranquilo. Deus tem me ajudado. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus é longânimo. Mas é um Deus fiel, forte, corajoso, poderoso para dar vitória e quer as coisas direitinho. Deus quer compromisso. Deus quer responsabilidade. Deus quer primeiro lugar. Deus quer ser o Senhor da minha e da sua vida. Deus não quer segundo plano. Olha, irmãos, para mim hoje está falando isso. Eu passei muita coisa.
Porque eu achava que eu mandava em mim. Eu achava que eu tinha voz. Hoje eu sei que eu não tenho. Hoje eu sei que quem manda é Ele. A ordem vem dele. A minha obrigação é saber o que Ele quer. E o que eu quero, eu tenho que saber se está dentro do querer dele. Às vezes nós pedimos tanto uma coisa ao Senhor. Ah, Senhor, me dá isso, me dá. Poxa, Senhor, tu dá tanta coisa maiores para os outros. E por que para mim não dá? Eu não entendi. Eu não sabia pedir. Hoje eu falo diferente. Senhor, eu quero isso. Mas eu sei que o que vai prevalecer é a sua vontade na minha vida. E se isso der para entrar, me concede, Senhor. Aleluia. Se não for, acalma o meu coração, aquieta o meu espírito. Oh, Deus, assim seja. Acalma o meu coração, Senhor, porque a gente fica aflito. Aleluia, Deus. Quando a gente quer algo do Senhor, nós ficamos aflitos. Oh, Deus. E queremos que Ele responda logo. Mas o Senhor é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que Ele não chega atrasado. Um ano para Deus é como um dia. Oh, Deus. 1000 anos para Ele é como se fosse... O que é? Nada. E qual o tempo? Você tem marcado o tempo? Busca fazer o querer, a vontade do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Busca Glória a Deus. compromisso. Aleluia, Deus. Deus quer você. Aleluia, Senhor. Ele quer você. Ele diz, ó, Aleluia, buscai o meu Deus. reino Aleluia, Deus. primeiro.